A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmão, respondendo aí a pergunta do nosso irmão Álvaro Gama, né? E é uma pena que ele saiu do grupo, né? Ele fez a pergunta e saiu do grupo. Mas que seja aí para o nosso aproveitamento do grupo, dos irmãos que ficaram no grupo, né? Ele perguntou e nós vamos meditar aqui. Ele perguntou assim, qual é o significado da apostasia, né? Daqueles que se apostata da fé, né? Então, irmão, apostasia é quando nós deixamos, né, dos ensinos verdadeiros da palavra de Deus, né? Então, quando nós abandonamos a verdade da Escritura, aquilo que está escrito dentro das Escrituras, a verdade, e damos ouvido a outro ensino herético que não seja o verdadeiro, que deixamos de praticar aquilo que nós praticávamos, né, e começa, na verdade, a dar ouvido numa outra doutrina, a se afastar, a abandonar a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, então nós já estamos se apostatando da fé. Apostatar é abandonar aquilo que nós aprendemos, aquilo que está escrito dentro da palavra, né? Então nós se tornamos um apostata da fé, não é verdade? Nós negamos aquilo que aprendemos, não é verdade? Por exemplo, um exemplo aqui. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja, né? Aí Paulo então falou, né? O homem, pois, não deve cobrir a sua cabeça, mas a mulher, toda mulher que ora ou profetiza, né, com a cabeça descoberta, sem o véu, ela desonra a sua própria cabeça. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça, né, um sinal de poderio por causa dos anjos, né? Então, a mulher tem que se cobrir com o véu, tá? Então, por exemplo, isso é um ensino apostólico, um ensino apostólico, tá? E muitos não cumprem essa palavra, né? Ou às vezes até fala contra. Isso é um apostata da fé, né? Que está negando uma verdade bíblica, né? Está tirando, na verdade, e se torna, por exemplo, o ósculo santo. Ah, isso não precisa, véu não precisa, se trajar com as vestes decentes, que nem as irmãs, não, irmão, hoje em dia não precisa. Isso aí hoje é uso e costume de cada lugar, de cada país, não tem problema. Então, vai tirando, isso não precisa, aquilo não tem problema, Deus não está olhando isso daí, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, ele vai se apostatando da fé. É um apostata da fé. Por quê? Porque ele está negando aquilo que está escrito. Então, ele é um apostata da fé. Tá certo? Isso que é apostasia. Então aqui, irmãos, eu vou mandar aqui a relação dos livros e do capítulo e versículo, e os irmãos tirem a sua conclusão aí, ó. Então vamos começar, ó. Isaías, capítulo 30, verso 1, tá? Vai falar da apostasia. Jeremias 2:19, Jeremias 8, verso 5, Salmo 78, verso 8, Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 8, Romanos capítulo 1, verso 21 e 22, segundo Pedro capítulo 2, verso 1 e 3, segundo Pedro capítulo 3, verso 17 e 18, Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6, Hebreus capítulo 10, verso 26, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3,
Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 15. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, 32, enfim, irmão. E mais tantos outros lugares que nós aprendemos aqui, tudo isso é apostasia, tá? É o espírito de apostasia, é aquele que não anda na verdade, tá? Ele conhece a verdade, mas ele nega a verdade com as suas obras, ele não anda na verdade, então ele se torna um apostata da fé. Tá bom, meus irmãos? Então, a paz de Deus, que Deus abençoe todos os irmãos do grupo.